Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e estou aqui mais uma vez para semear boas sementes na sua vida. Você é precioso e preciosa do Senhor. Você que está chegando aqui agora, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever aqui agora. Clique em inscrever-se, ative o sininho para você receber as notificações sempre quando eu posto um vídeo novo. Estamos aqui em uma jornada de ler a Bíblia diariamente. Estou postando os vídeos de segunda a sábado. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida nessa jornada juntamente comigo. Lembre-se de semear boas sementes compartilhando esse vídeo, tá bom? Vamos começar a nossa leitura de hoje, como sempre, com uma breve oração. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, lendo a Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, que os nossos corações se abram para ter entendimento, Senhor, da Tua mensagem. Que o nosso conhecimento, Senhor, se expanda, que seja uma jornada caminhando contigo. Obrigada, Senhor Jesus, porque hoje estamos completando 50 dias, Senhor, aqui, neste canal, lendo a Tua palavra, glorificando o Teu nome, aprendendo de Ti, Senhor, que é o mais importante, tendo aproximação, Senhor Jesus. Que esta mensagem, Senhor, que eu estou lendo aqui, Senhor, vá a outras casas, Senhor. Que essa pessoa do outro lado compartilhe com outras vidas. E que pessoas sejam alcançadas, Senhor, que sejam terras férteis, Senhor, semeadas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! E hoje nós estamos comemorando 50 dias, gente. Hoje é o nosso 50º dia. Eu estou muito feliz. E você que está aí do outro lado, me acompanhando, muito obrigada por você estar aqui comigo juntamente nesta jornada. Se você está chegando agora também, estou muito feliz pela sua presença. Que o Senhor Jesus possa continuar me dando força, alegria, para continuar aqui fazendo esse trabalho, porque nada mais é para glorificar o nome dele. E hoje nós vamos ler Levítico capítulo 7, versículo 28, ao capítulo 9, versículo. Comenta aqui nos comentários que dia que você está lendo hoje, nosso 50º dia. Eu quero ver, gente, futuramente até onde esse vídeo vai continuar alcançando a vida das pessoas. Parece pouco, mas até aqui tem sido um desafio enorme e ao mesmo tempo tem sido muito gratificante. É claro que não é todo dia que a gente está disposto, não é todo dia que a gente está feliz, mas isso é uma coisa normal da vida. O importante é a gente continuar seguindo. É a nossa jornada. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Amém? A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém, o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares e da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das consagrações e dos sacrifícios pacíficos, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai. No dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A consagração de Arão e de seus filhos, capítulo 8 de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele e as vestes, e o azeite da unção, do novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e os cestos dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação.
Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. E lhes vestiu a túnica e cingiu-os com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o efode e cingiu-o com o cinto lavrado do efode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhe as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém, a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro das consagrações, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão. E Moisés pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos que estavam diante do Senhor. Tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois, Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comerei, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo. Arão e seus filhos a comeram. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado.
E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Aqui a gente está vendo que todas aquelas instruções anteriores ainda não haviam sido feitas. E esse dia aqui foi o dia em que o tabernáculo, depois de ser levantado, foi pela primeira vez usado. Então, primeiro o Senhor passou todas as instruções de como seria montado o tabernáculo, cortina, fechos, utensílios e tudo mais. Depois, Moisés montou todo o tabernáculo, após ter sido feitos todos os aparatos, e agora, incluindo as vestes, né? Aí depois o Senhor passou todas as instruções de quais seriam os sacrifícios, o que deveria ser sacrificado, o porquê deveria ser sacrificado e como seria sacrificado. E agora, por fim, o Senhor consagrou o tabernáculo. A gente acabou de ver aqui que Moisés foi ele que fez os primeiros sacrifícios, né? Para instruir a Arão e os seus filhos como seria feito. Aí aqui no capítulo 9 a gente vai ver que vai ser o primeiro sacrifício, né, de Arão, que até o título diz isso. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Capítulo 9. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Toma um bode para expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e pôs-se perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Estudo de hoje. Levítico capítulo 7, versículo 37 e 38. Deus deu ao seu povo muitos rituais e instruções para seguir em Levítico. Cada um foi feito para ensinar lições valiosas aos israelitas. Mas, com o tempo, o povo ficou indiferente ao significado desses rituais, ou os significados dos rituais foram esquecidos. Israel começou a perder o contato com Deus porque não entendia como esses ritos o aproximaram do Senhor. Quando sua igreja parece estar realizando tradições sem sentido, tente descobrir o significado original e o propósito por trás do que você faz. Em vez de tornar-se crítico ou desanimado, procure entender de onde vieram essas tradições. Em seguida, descubra como elas foram usadas para atrair pessoas para mais perto de Deus. Muitas vezes, isso vai trazer vida nova às velhas tradições. Mas, em outros momentos, vai mostrar que é hora de acabar com ela. Igrejas cristãs não fazem mais sacrifícios porque algo melhor surgiu, o sacrifício de Cristo. Agora, temos novas tradições que nos guiam em direção a Ele. Você que está chegando aqui agora, só para te deixar informado, eu leio o Velho Testamento e Salmos, na versão Almeida, corrigida, e o Novo Testamento e Provérbios eu tenho lido na NVI, que é a nova versão internacional. Uma linguagem muito mais fácil de compreender. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao capítulo 4, versículo 25. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa parábola é boa, gente. E agora vamos ler a parábola onde se baseia o que eu sempre falo aqui, bora semear boas sementes, que é a parábola do semeador, capítulo 4 de Marcos. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso,
onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essas parábolas? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. E quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A candeia. E lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Estudo de hoje, Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. A mãe de Jesus era Maria, Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. E seus irmãos foram provavelmente os outros filhos que Maria e José tiveram depois de Cristo. Alguns cristãos acreditam na antiga tradição de que Jesus era filho único de Maria. Se isso fosse verdade, os irmãos eram possivelmente primos, comumente chamados de irmãos na época. Ainda, outros sugerem que José era viúvo quando se casou com Maria, e estes eram filhos de seu primeiro casamento. O mais provável, no entanto, é que eram meio-irmãos de Jesus. Veja em Marcos capítulo 6, versículo 3 e 4. A família de Jesus ainda não entendia plenamente o seu ministério, como pode ser visto em Marcos capítulo 3, 21. Então, por que Jesus ignora o seu pedido? Jesus explicou que uma família espiritual estava sendo formada entre aqueles que obedeciam à vontade de Deus. Aqueles que participam na obra do Pai no mundo estão unidos como uma família, irmãos, irmãs e mães. Jesus queria que os ouvintes soubessem que esta união em torno da vontade de Deus conectava-os de uma forma que os laços familiares não eram capazes. Se você estiver próximo de sua família, mas não conversa com seus parentes há anos, Deus o convida para uma nova família. Não deixe de ter dificuldades, em Lucas capítulo 9, versículos 59 ao 62, assim como também no 14, versículo 26. Mas inclui também uma grande bênção, em Lucas capítulo 18, versículo 29 e 30. Orando os Salmos. Dê ouvido a essas palavras e tenha ânimo, mas também considere as advertências e evite cair. Agradeça ao Senhor por sua justiça para com todos. Salmo capítulo 37, versículo 12 ao 29.
O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entesarão o arco, para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Provérbios capítulo 10, versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje, gente. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, completando os nossos 50 dias. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã e lembre-se, bora semear boas sementes. Que o Senhor te abençoe grandemente. Tchau!